Fala para nós um pouco, então, da cartilha da ONU, Grazi. Tá. Assim, o que a ONU ela viu a necessidade de colocar alguns princípios de empoderamento das mulheres para direcionar as ações mínimas necessárias para que as empresas e o mundo, de uma maneira geral, consiga essa equidade, consiga esse empoderamento, consiga direcionar as ações da melhor forma. Então, eu acho que mais que justo, se você sabe qual é o caminho, você ensinar esse caminho. A ONU, entendendo isso, compartilhou esses princípios, eles estão disponíveis desde 2010, ele foi reeditado em 2017, essa versão que vocês têm já é de 2017, e que muitas empresas elas estão seguindo. Antes da gente até começar a falar dos princípios, eu só vou chamar a atenção que, para o ano de 2022, a ONU soltou o tema desse ano para a gente trabalhar, que, lógico, está correlacionado, que chama Igualdade de Gênero Hoje para um Amanhã Sustentável. Então, a gente vai ter hoje essa igualdade de gêneros para que efetivamente a gente consiga no futuro ser sustentável. Porque se a gente não fizer essa mudança agora, nós estamos caminhando para uma condição que pode trazer grandes prejuízos para a humanidade. Ok? Então, vamos falar um pouquinho dos princípios, então? Vamos lá. Só antes, né, tem esse slide aqui que fala um pouco das 3 instituições aí, né? A ONU, o Pacto Global e o WeSupport. Vamos lá. Perfeito. Eu acho que a gente, todos os canais que a gente puder seguir, que busque essa equidade é importante. Você apresentou excelente sugestão, Alexandro, a gente ter esses canais. É importante falar que o pacto, que o programa os princípios, né, de empoderamento de mulheres, ele pode ser baixado e assinado como uma concordância pessoal e empresarial. Então, a gente pode baixar os princípios e concordar com eles, fazendo uma assinatura virtual super simples. Convido todo mundo para acessar. ONU Mulheres, com certeza. Legal. O que traz esses princípios? Quais são as vantagens que a gente pode alcançar participando com esses princípios, né? Está aí colocado. É óbvio que onde você tem mudanças de pensamento, pensamentos diversos, e aí com uma participação efetiva de todos os gêneros, e aí aproveito para convidar todos os outros gêneros e raças aqui, construir economias mais fortes. Quando nós temos uma única pessoa pensando e tomando as decisões, a gente sempre vai seguir o mesmo caminho. E que resultado diferente nós vamos alcançar? Será que não tem possibilidades diferentes? Então, economias mais fortes, elas vão ser formadas por diversidade. Tá? Então, acho que é o primeiro ponto. Essa questão de estabelecer sociedades mais estáveis e justas também. A gente, eu ouvi também, a gente fica o dia inteiro, a gente, na data de hoje e nesse mês, pelo menos, a gente vai ouvir bastante, se Deus quiser, a gente vai ouvir muito do que seria diferente se as mulheres estivessem participando mais ativamente na política. E eu tenho certeza que a gente não estaria falando de guerra nesse momento. E é o que a gente tem ouvido. Infelizmente. Infelizmente. Então, se você vê uma mesa de negociação da paz sem nenhuma presença de mulher, não vai ter paz. Porque são filhos daquelas mulheres que estão em guerra, e elas não iriam permitir isso. E aí a gente pensa, fala o seguinte, a população mundial ela é formada, vamos falar do Brasil, né? 52% são mulheres e 48% são filhos delas. Então, nós temos aí
Verdade. um peso muito grande para a mulher nesse quesito. Então, sociedades mais estáveis e justas, elas vão ser formadas quando a gente tiver mais mulheres participando da política mundial e brasileira, óbvio. Tá? Nossa, Grazi, e aí você falou um negócio que eu nunca tinha pensado, que é bem forte, né? Que se perguntasse para as mulheres, ninguém ia para a guerra, né? Não. Realmente, né? Não, tem Nenhuma mãe outras quer ver um formas. filho na guerra, né? Não quer, e eu falo, tem outras formas, e tem mais. A gente não chegou em 2022 falando tanto de conciliação, conversa, inteligência emocional, de tudo aquilo que a gente já vem estudando e aprendendo tanto para chegar nesse ponto de não ter diálogo. Então, sociedades, de novo, mais estáveis e justas, elas são formadas de diversidade, opiniões diversas. Ali está valendo poucas ideias, poucas pessoas tomando decisões. Grandes, né? Exato. Com impactos mundiais. Exatamente. A gente fala o seguinte, eu estou afastado daquele ambiente. Não, tanto é que muitas pessoas estão deixando de abastecer o carro, porque simplesmente não tem condição. Isso é reflexo. Reflexo, né? Exato. Vamos lá, atingir os objetivos de desenvolvimento, sustentabilidade e direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Então, o que a gente espera, aquilo que a gente decide, ele só vai ser atingido se a gente tiver essa participação. Ele está lá também como um objetivo de desenvolvimento, de sustentabilidade. É essa equidade que vai trazer. Melhorar a qualidade de vida para as mulheres, homens, famílias e comunidades. A partir do momento... A mulher, hoje, ela é líder familiar. Então, a gente tem várias casas que são sustentadas por mulheres. Se você melhora a condição financeira de uma mulher, se você traz o sustento, inclusive, para a casa inteira. Exato. Sim. E é uma maior estabilidade para toda a família. Maior qualidade de vida para os filhos, né? Para os filhos. Quantas mulheres são mães solteiras, né? São mães que assumem a responsabilidade da família inteira e ela tem que garantir o sustento sozinha daquela estrutura familiar. Exato. Tá? Então, e, óbvio, nada disso, eu falo com o pessoal, quando a gente vai falar da mulher nessa equidade, dessa valorização que ela merece, eu falo com o pessoal, sabe por que eu falo isso dentro da empresa, dentro da indústria? Porque isso traz retorno financeiro na veia, na hora. Por quê? Você consegue impulsionar as operações e as metas de negócio quando você tem essa diversidade no ambiente da empresa. De novo, as decisões elas vão ter viés diferentes. Sim. É incrível, eu vou dar um exemplo de ontem. Ontem a gente estava numa mesa de negociação das estratégias que a empresa iria tomar nesse mês, porque nós estamos, apesar de eu estar indo na indústria têxtil, essa indústria ela também tem a parte de varejo, e surgiram várias colocações lá e de viés diferentes que, inclusive, tirava o apego somente no valor financeiro do produto. Mas se a gente for por esse caminho, talvez a gente não tenha o ganho financeiro nesse montante, mas a gente vai conseguir atingir um público maior e, consequentemente, o resultado financeiro vai vir. Então, essas visões... E eu falo com vocês, não é também porque tem mais mulheres ou tem a mesma vamos falar assim, mesmo percentual de homem e mulher, mas
e a gente aprende a ouvir mais, a diversificar e ouvir mais. É diferente. E não é porque está errado ou certo. A gente aprendeu que o 8 não tem lado ali, né? Pode virar de cabeça para baixo que ele continua sendo 8, tem o mesmo valor. Então, escutar as outras opiniões, que eu acho que o resultado, somando, vai ser bem mais interessante para todo mundo. Interessante isso que você comentou, Grazi, porque até estava conversando com o Abílio hoje à tarde sobre isso, né? Quando a gente se livra de preconceitos, né? Quando a gente tira algumas influências e alguns sentimentalismos contrários, a gente passa a ter um canal aberto para ouvir, entender o outro, né? E saber se posicionar. Então, esses pontos aqui que você citou aqui, né? A gente vê que todos eles giram em torno de um assunto principal, que é o quê? Você ter essa equidade entre os gêneros para que a família possa ser consolidada, você automaticamente vai ter uma sociedade mais equilibrada, que vai gerar uma economia forte, que vai impulsionar essas operações. Né? Então você vê que é uma cadeia, né, que, como você acabou de comentar no exemplo aí da empresa, uma coisa puxa a outra. Né? Como aquele dominó, né? A gente coloca ali as pecinhas do dominó, bate no primeiro e sai batendo nos outros lá. Então é uma coisa que vira um efeito em cadeia. Exatamente. E é interessante porque vai lá naquele ponto que você falou, né? Que precisa ter equidade, que até a empresa está buscando hoje ter um volume maior de mulher, então ela está buscando contratar mais homens para ter um equilíbrio, porque se tiver só homem é ruim, se tiver só mulher também pode ser ruim, também pode ter um viés ruim, dependendo do público que você precisa atingir com o seu produto, né? Produto, serviço, né? Interessante esse ponto. Por falar em equidade, nós temos uma equidade aqui nos comentários aqui da live também. Nós temos aqui, ó, o Lucas, ele comentou aqui, ó, dá show, professor e chefe. Obrigada, Lucas. Temos aqui o Daniel Prado, que bateu palmas aqui, ó. Valeu, obrigado pela presença, Daniel. Aí temos aqui a Ivanete. Boa noite, conectada na live, gostando muito do tema. Legal. Obrigado. E temos a Daniele. Esse sobrenome eu conheço, hein? Olha, essa aí é boa também. Ó, então a live está equilibrada. Temos 2 comentários masculinos, 2 femininos, tá vendo? É equidade aqui. Vão deixando as perguntas, hein, pessoal? Que o Abílio ou o Alexandre vai responder para a gente. Pode colocar eles em saia justa. Vamos lá, pessoal. Vamos falar dos 7 princípios, então, meninos? Bora lá. Vamos lá. Tá, eu acho que, só para lembrar, tá? A ONU ela lança os princípios e ela também cita exemplos de pesquisas online que ela publicou e de empresas que já aderiram ao programa. Então, além de você poder baixar os princípios, você também vai ter acesso a como aplicar ou ideias de como a gente pode melhorar aí essa condição dentro da empresa que a gente trabalha ou na nossa própria empresa, se for algum empreendedor, tá? Então, o primeiro é estabelecer liderança corporativa de alto nível para a igualdade de gênero. Então, buscar essa equidade na alta administração. Trazer pessoas com esse pensamento diferente, com gêneros diferentes, sem restrições. Eu comentei na live anterior que a gente fez que o homem, mesmo não tendo a formação exata de algum cargo, ele se candidata para aquele cargo, entendendo que mesmo ele não tendo aquela, vamos falar assim, aquela competência completa, ele sabe que ele atende parcialmente, ele vai se candidatar. A mulher, não. A mulher, ela tem, a gente chama, a gente fala muito da autossabotagem, né? Eles falam de uma maneira geral que ela não se candidata porque ela acha que ela não tem competência suficiente, que a gente chama de síndrome de impostora. Ela vai se achar uma impostora caso ela se candidate para um cargo mais alto, mesmo não tendo a formação completa.
E caso ela consiga, né, a vaga, caso ela consiga, não quer nem correr o risco de conseguir, né? Exatamente. Ela falou assim, primeiro ela custa se candidatar. Se ela se candidatar e conseguir, ela fica, essa síndrome, ela existe, ela é real, ela se auto-sabota. Então, na primeira, vamos falar assim, no primeiro questionamento, ela se sente muito acuada. É muito difícil isso, porque a pressão é muito grande. E eu falo com vocês porque isso acontece muito, de uma maneira geral, da dúvida do trabalho da mulher, que é um modo também machista e masculino da sociedade. De novo, pessoal, é cultural. Nós nos formamos para isso, para... a mulher, lugar da mulher na cozinha, a mulher tem que cuidar da casa. O que a mulher está fazendo aqui na empresa? Por que ela está trabalhando? Ela tem que cuidar da família. E aí ela vai assumir alguns cargos dentro da organização e esses cargos incomodam. Incomodam, porque vai ter homem que vai falar o seguinte, eu que devia estar lá. Mas com detalhe, eu devia estar lá, ele já pensa isso de uma maneira geral, mas se é mulher, incomoda muito. Tem pessoas que não aceitam ter gestoras mulheres. Eu sofri muito isso no início da minha carreira na supervisão da indústria de autopeças, porque eu tinha um questionamento constante dos meus pares e da minha própria equipe. Porque autopeças é um ambiente extremamente masculino, né? Masculino. E aí você assume aquele ambiente, você assume um grupo de pessoas. A minha equipe não tinha muitas mulheres, isso foi mudando com o passar do tempo. A indústria que eu trabalhava, nós tínhamos um percentual de... era muito pequenininho, 1% de mulheres dentro da empresa, no montante total. Eu comentei hoje eu recebi uma foto da equipe feminina lá da empresa, graças a Deus caminhou muito, eu acho que está com 10% de mulheres, tem muito que caminhar, mas já melhorou, já falta um tanto. Que melhorou bastante. Então, assim, as coisas foram acontecendo, a gente vai se posicionando, né? E sendo reconhecida, mas é um caminho longo. E tem que ser aberto esse caminho mesmo. Alguém tem que ir lá pela primeira vez e falar que pode, que é possível, né? Questão de princípios. Então, abram aí a oportunidade de liderança para mulheres também. Legal, é importante, né? Isso aí. O segundo princípio é a igualdade de oportunidades, inclusão e não discriminação. Então, lá fala, mas eu acho que ponto básico, gente, eu sempre falo, eu divulgo, eu falo, às vezes eu coloco no LinkedIn, não se pode divulgar numa vaga de empresa qual o gênero que se deseja. Porque não se pode restringir mais. Hoje, inclusive, se orienta a nem colocar a idade no currículo, porque isso não interessa. Eu estou falando porque existe também essa questão de você contratar ou não contratar por causa da idade. Já está velho já para a vaga, né? Então, assim, não pode. A igualdade de oportunidades ela tem que ser para todos. A gente pode se surpreender, né, permitindo isso. Tá? Exato, então, exato. Tem várias empresas com campanhas maravilhosas, inclusive exclusivas, tá? Eu posso citar aqui Gerdau, Vale, e indústrias que têm um cenário bastante masculino, abrindo vagas exclusivas para mulheres. Tá? Vale a pena para as mulheres procurarem, que tem muita oportunidade por aí. Para gerar um equilíbrio, né? Para gerar um equilíbrio. Alguém vai falar assim, mas isso é injusto. Eu já ouvi muito isso. Tá? Só para constar, apesar de a gente estar comemorando hoje o Dia das Mulheres, Internacional das Mulheres, existe o Dia Internacional dos Homens, não é reconhecido pela ONU, mas existe, então os homens têm brigado fortemente aí também pelos seus direitos. Olha aí, Abílio. Tá certo, é isso aí. Então a gente faz live também no Dia Internacional dos Homens. Mas
essa questão de mas é justo ter a vaga exclusiva para mulheres? O que vocês acham, meninos? É justo? E aí? Olha, a gente entra numa seara aí meio que até... É bem polêmica, né? Polêmica e acaba esbarrando em políticas, né? Como, por exemplo, a questão das cotas, né? Para negros, por exemplo, né? Exato. Cara, é complicado, porque, de novo, né? A pessoa, ela tem que mostrar, né? Ela tem que demonstrar que ela é capaz de fazer aquilo. Independente da cor da pele, independente do gênero, né? Independente da, sei lá, da idade, né? Como a gente comentou. Principalmente na área de tecnologia, tem muito isso. Os jovens dominam a tecnologia, o pessoal que está mais velho, mas já está velho, né? Não vai aprender uma linguagem de programação nova. Cara, uma puta besteira, né? Então, eu, particularmente, né, a minha opinião, acho que não. O que você acha, Big? Não, também acho que não, né? Eu acho que dependendo da empresa, eu acompanhei bastante, bem de perto, o caso da Magazine Luiza ali, né? Quando eles fizeram o processo ali para contratação só de negros, isso gerou um barulho gigantesco, né? E aí eles falaram: não, gente, não estamos excluindo ninguém, não, a gente só quer melhorar, é uma ação pontual, a gente quer melhorar esse equilíbrio, a gente precisa disso, né, para melhorar produto. Ela explicou e tal, mas isso gerou um barulho gigantesco, né? Então eu acho que vai muito do momento da empresa, do objetivo da empresa com aquilo, né? Eu já vi vagas também específicas para o público LGBTQIA+, porque precisava de uma pessoa daquele público para uma ação de marketing, porque a gente quer atingir aquele público, e se eu não tiver uma pessoa desse público na equipe, como que eu vou fazer? Né? A Grazi comentou outro dia lá de uma ação feita para as mulheres, mais desenhada, definida, e ação tomada por homens. Aí fizeram ação e não era o que as mulheres queriam, né? Então, eu acho que pode sim ter esse tipo de contratação, como sempre teve, né? E assim nunca vi alguém reclamar, por exemplo, de contratarem recepcionistas para hotel, currículo com foto, né? Cansei de ler boa aparência. Peraí, o que é boa aparência, né? Será que eu posso me candidatar, então? Eu já não sei. Então, pode, Abílio, vai lá se inscrever. Aí a gente vê isso a vida inteira, né? E aí, quando tem alguma ação pontual nesse aspecto hoje, né, gera um barulho muito grande. Mas eu acho que a empresa pode sim, em alguma ação pontual, fazer uma contratação desse tipo. O que não pode, a Grazi comentou da idade, né? Eu vivi uma vez um processo assim, que, na verdade, uma pessoa de RH me chamou para uma entrevista. Eu falei: olha, não estou procurando agora. Não, mas vem, por favor, vem aqui conversar com a gente quer ter um diretor, um VP aqui, quer conversar. Tá bom, eu fui, né? Cheguei lá, o cara olhou e falou assim: tá, quantos anos você tem? Na época eu tinha quase 40 anos. Aí ele falou assim: você tem, tô vendo aqui, você tem 40 anos, 15 de experiência, que a gente está procurando alguém mais jovem e com mais experiência. Eita. Eu falei: peraí, né? A conta como não assim? fecha, né? Deus. E aí eu falei: tá, tudo bem, né? E aí a segunda pergunta que ele me fez, ele falou assim: por que você quer sair da empresa onde você está? Eu falei: ninguém falou que eu quero sair, né? Vocês que me chamaram para conversar. Aí eu falei: tá, tudo bem, acho que a gente pode encerrar, né, o assunto aqui. Muito obrigado, né? A gente se vê. Mas, gente, isso acho que é um problema, né? Então, essa questão de não, eu quero mais jovem com muita experiência. Não vai. Pode até ter um jovem que evoluiu muito rápido, a gente vê, né, na própria empresa a gente trabalha, eu, a Lê, né, a Grazi com certeza vê nas pessoas que ela trabalha, tem muitos jovens que são pessoas diferenciadas, que evoluem muito rápido,
né? Que, nossa, outro dia eu estava treinando um rapaz lá, o menino aprendeu em uma semana que eu levei uns 3 meses para aprender. Beleza, ele tem facilidade naquele assunto. Mas quando chegava em outros assuntos, ele vinha me perguntar, falava, não consigo entender isso. Eu falo, pô, é simples. Então a gente vê que as pessoas têm às vezes a cabeça um pouco diferente, não que um é melhor do que o outro, por isso que se complementam. Não, as empresas têm que ter um certo... São atitudes, né? Aí eu falo assim que as pessoas têm compromissos diferentes. Daí eu tive vários exemplos de gente que voou longe. Eu falei assim, eu não consigo nem ficar com você. Às vezes era da minha equipe, eu falava assim, gente, não é possível. Eu não tenho para onde colocar esse rapaz, porque esse rapaz está indo muito longe. O Lucas está aí na nossa live, ele sabe disso. Então ele vai longe e a gente não tem como segurar. As pessoas voam, né? Exato. Mas o que é importante? Por que eu falei isso? Às vezes a empresa ela entra com uma ação dessa, ela é drástica, com vagas específicas, para tentar preencher uma lacuna e tentar identificar pessoas para criar essa diversidade. Hoje existe a consciência da necessidade dessa diversidade. Porém, as empresas elas ficam de mãos atadas, porque elas criam as vagas e continuam tendo candidatos homens, candidatos com aquele perfil, e aí como é que eles fazem? Vamos restringir, tem que achar. E aí começam a procurar, mas com certeza não tira ali a responsabilidade da formação e do conhecimento técnico necessário para a vaga, com certeza. Exato. E aí, Grazi, tem um ponto que eu acho que fecha muito com esse que você falou, né, com essa necessidade de restringir muitas vezes. Porque você tem pessoas só com o mesmo perfil que se candidatam, né? E às vezes, por que as outras não se candidatam? Você acabou respondendo no início ali, porque tem os problemas da síndrome do impostor, né, dos medos, da autossabotagem, das pessoas acharem que, não, eu nem vou me candidatar, porque não vai dar certo mesmo, vou perder meu tempo, vou gastar meu tempo aqui. E aí, quando elas veem uma vaga com algumas restrições, fala, talvez tenha mais chance, aí você pode dar oportunidade para essas pessoas que têm essas síndromes, esses problemas e podem... eu acho que entra muito no princípio 4, que é educação e formação. O que é isso? Às vezes você tem dentro da equipe mulheres eu falo de maneira geral, é a obrigação da empresa capacitar esse time. Trazer esse time para a condição de assumir responsabilidades e assumir novos cargos. E aí a ONU ela traz alguns exemplos dentro da cartilha dela, que seria o seguinte, na ausência de uma licença maternidade de uma funcionária, colocar uma outra mulher com uma capacidade, com uma formação menor para aprender aquela atividade, desenvolver novos talentos dentro da organização que permitam que elas aprendam, fazer rodas de conversas, bate-papos, trazer a diversidade no entendimento conceitual, inclusive para participação de homens também, para entenderem isso. Outra coisa que pode ser feita seria a igualdade dos benefícios, né? Hoje a mulher ela tem alguns benefícios que foi duramente conquistados, né? Que prejudicam a mulher na empresa, dentro do mercado de trabalho. Então, estender esses benefícios para o homem. Se você tem um homem com já 20 dias de licença paternidade, que já acontece em algumas empresas, já cria um alívio para a mulher, porque, poxa, a mulher ela vai ficar afastada por uma condição e se a gente amplia um pouquinho esse direito do pai e a empresa ela se vê responsável também, você começa a tirar a distinção entre um homem e uma mulher, dá nos benefícios, né? E é lógico, eu acho que os outros princípios também nos ajudam a isso. Se a gente quiser passar ali a questão do desenvolvimento empresarial e práticas da cadeia de fornecedores e de marketing.
Esse aí, quando você começa a olhar para a cadeia no todo e você encontra essa equidade na cadeia, isso facilita um pouco. E essa prática de outras empresas com essas realidades, quando você pega uma FCA promovendo para CEO uma mulher de 32 anos, lógico, uma formação impecável, né? Com um comportamento incrível, com um desenvolvimento de trabalho maravilhoso, isso alerta. Poxa, tem possibilidades diferentes aí no mercado. Então, esse desenvolvimento empresarial, ele também, e essas práticas na cadeia inteira, aquilo, todo movimento que você faz, ele vai surtir um resultado. Esse bate-papo que a gente está fazendo aqui agora, vai ficar lá gravado. Poxa, 2 homens com um canal que falava de indústria, quer falar um pouquinho no Dia das Mulheres sobre esse assunto que é tão crítico. Né? Então, isso vai surtir efeito. Não tem como. Esperamos que sim. Não tem como que essa prática aí não vá realmente trazer aí nenhum benefício. Então, eu acho que é importante. E até aproveitando um comentário aqui da Ivanete, ó, ela comenta aqui, ó, Graziele, eu não trabalho na indústria, trabalho em uma instituição de saúde, mas não aceito e não permito qualquer tipo de discriminação. Precisamos nos posicionar, somos capazes. Claro, com certeza. Uma instituição de saúde que eu frequento, ela trabalha. Que legal! Não, mas olha só, você pensa o seguinte, a gente não pode aceitar nada. Eu comentei, eu acho que eu comentei no podcast anterior, mas eu comentei dentro da empresa. Um colega de trabalho totalmente esclarecido, gente, 2 faculdades, uma pessoa de nível hierárquico alto, falou assim, Grazi, no dia que você entrou, eu falei isso num podcast anterior, no dia que você entrou e deu aquele chilique, peraí, eu me posicionei de forma contundente sobre um assunto que era crítico e nem de maneira nenhuma eu dei chilique. E aí eu falo assim, não pode, e são coisas muito sutis. Exato. Quando a gente, eu já falei isso também, a gente fala de equidade de salário, mas às vezes você não ter a sua voz ouvida, a sua opinião levada em consideração. O seu posicionamento sobre um assunto ser ignorado. Então, você está certa, eu acho que ela está certa em qualquer lugar. A gente tem que, quando a gente se posicionar, a gente tem que ser ouvido e a sua opinião tem que ser levada em consideração. Né? Então, parabéns pela atitude, é isso mesmo. É isso aí. Porque é aquilo que a gente comentou, né? Só para a gente poder organizar. Se organizar aqui, temos só mais 5 minutos, tá? 5 minutinhos. 5 minutinhos para a gente encerrar aqui. Gente. É o que a gente falou, né, Grazi? Que as comparações, né? O homem é enérgico, a mulher tem chilique. O homem está cobrando 5S, a mulher tem mania de limpeza. Né? Então, realmente, a gente tem aí nessas expressões aí bastante preconceitos ainda, infelizmente. Fechando os 7 princípios, nós temos o 6º princípio, que é liderança comunitária e envolvimento. É isso que a gente está fazendo aqui. É não se calar, buscar realmente aquilo que a gente acredita em o nosso propósito e levar isso. Você parar, tirar uma hora do seu dia, né, que é muito corrido, vocês são super ocupados, mas param para fazer esse canal, param para trazer essa informação e realmente contribuindo mesmo com a comunidade, com o que a gente precisa. E, por último, transparência, medição e relatórios. É você apresentar dados. É você ir lá e falar, minha empresa está fazendo diferente como? A minha empresa, o que ela tem hoje? Ela saiu de 1%, foi para 10%. Já é ótimo, já caminhou. Mas o que mais? Então, se você não mede na indústria, a gente sabe. Então, vocês postaram aí outro dia uma enquete, né? Eu acompanhei, mas a gente fala assim, o CEP, eu li e vi lá. Se a gente, na indústria, a gente não mede,
que ação que a gente vai tomar, né? Isso. E aí eu acho que é importante. Vão medir, vão acompanhar, vão ver como é que a gente caminha aí. E aí espero que nos próximos anos a conversa seja outra. Poxa, né? Legal. É isso, muito legal. E isso aí, né, Grazi? Aquilo que a gente viu logo quando você mandou a cartilha, eu chamei a atenção para esse ponto, que eu abri a cartilha, olhei, uma das primeiras coisas que eu vi foi isso, né? Igualdade significa de fato negócios, e tem bastante significado essa frase, né? Exatamente. Acho que realmente não tem bons negócios sem igualdade, né? E a igualdade ela vai gerar realmente uma melhora significativa de competitividade para as empresas e de benefício para a sociedade, né? Eu acho Até porque a essência da negociação é o ganha-ganha, né? Exato. Eu acho que é o que a ONU propôs para esse ano: igualdade de gênero hoje para um amanhã sustentável. Só vai ser sustentável se nós tivermos essa igualdade. Exato. É isso aí. E para a gente fechar aqui, gente, eu queria até convidar o pessoal que está aqui conosco ainda. A gente já está encerrando, falta 2 minutinhos para acabar. Nós vamos ter alguns episódios exclusivos lá no nosso podcast falando sobre esse assunto. Onde é que eu acesso o podcast? O podcast você acessa lá no Spotify. Tá? Então você tem lá o canal, o nosso canal Industrialização Podcast, lá no Spotify, onde a gente trata desses assuntos e outros N assuntos. A gente fala sobre Lean Manufacturing, né? A gente tem uma sessão de influencers da indústria muito legal também. E a gente vai fazer uma série de episódios exclusivos sobre esses assuntos que a Grazi trouxe para nós aqui hoje, né? Sobre essa cartilha da ONU, sobre cada um desses tópicos. A gente vai ter aí episódios específicos, então convido vocês aí a nos acompanhar. Bacana. Show de bola. E agradecemos a Grazi demais aí para falar sobre esse assunto que a gente queria muito falar, né? E a Grazi já trouxe no ano passado para nós, né, o assunto das mulheres na indústria, o assunto agora em março no podcast do presente das mulheres, né, para as mulheres na indústria, e aqui falando mais um pouco aí, né, da equidade de gêneros na indústria, né, o lugar das mulheres, o como isso pode melhorar, as vantagens disso, e vai nos ajudar aí a destrinchar a cartilha da ONU. Muito legal, muito obrigado, Grazi. É sempre muito bom ter você com a gente. Só para a gente fechar aqui, tem alguns comentários aqui para a gente citar o pessoal aqui. A Ivanete, ela comenta aqui, ó, isso aí, Graziela, a palavra é saber se posicionar. Isso. Oi. Podemos mudar a palavra mania de limpeza para organização. Exato. O Rogério, ele comenta aqui, ó, parabéns, Grazi, você brilhou mais uma vez. Obrigada. E a Mariana, ótimo. Obrigada, Mariana. Legal, pessoal do chat, muito obrigado pela participação. Obrigada, aí. Pessoal. Muito legal ter vocês. É isso muito aí, gente. Bom. Grazi, muito obrigado pela sua participação. Abílio, obrigado pela parceria. Obrigado, Ale. E convido todo mundo a se inscrever no nosso canal. Se inscreva aí no canal. Isso. Não vai embora sem se inscrever, porque vai ter muito conteúdo ainda pela frente, gente. Okay? Com certeza. Acompanhe. Valeu, pessoal. Bom final de semana. Boa noite. Valeu.